Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa sorte para quem é da madrugada. Hoje é 27 de janeiro de 2021. Estamos em plena pandemia, são quase 219 mil mortos. Apesar do alívio da população brasileira, que finalmente começou a ser imunizada, o avanço do vírus segue sem dó. Como dissemos no último programa, o impacto dessa vacinação está longe. E está faltando pouco para o colapso do sistema de saúde. Para completar, o auxílio emergencial acaba oficialmente hoje. As escolas estão autorizadas a voltar às aulas presenciais e a população está pressionando para que não haja suspensão das atividades. Estou aqui, na verdade não, cada um está na sua casa, mas Fernando e Rugai já estão prontos para a nossa conversa. Fala, Fernando, bom dia. E aí, gente, beleza? O Gai tá por aí já. Salve, gente! E o álbum que vai nos acompanhar é o Corte, da Alzira E, o qual tive a honra de participar desde a sua concepção até o seu lançamento. Alzira, além de uma mulher encantadora, ela é compositora, instrumentista, intérprete de sua obra, diretora artística e produtora musical da sua própria carreira. Ela é brasileira do Mato Grosso do Sul e veio de uma família de artistas, a família Espíndola. O repertório de Corte apresenta 10 músicas, parcerias recentes da cantora com o poeta Arruda e com o músico-compositor baiano Tigana Santana, além de outras de sua autoria, todas inéditas, tá? Foi lançado em 2016. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a vacina e o desgoverno do Bolsonaro. Junto na mesma panela vem o Pazuello, vamos falar de militares, compras privadas, pouca vacina. E no segundo, sobre a eleição da Câmara. Para começar, antes de chamar o Rugai, que vai dar início aqui para gente, eu vou deixar a manchete de hoje cedo do UOL, que diz: governo corta benefícios fiscais para pesquisa científica e atinge projetos do Butantan e da Fiocruz na pandemia. Com a cota de importação caindo de 300 milhões para 93 milhões de dólares, o valor é insuficiente para o combate à pandemia, disse CNPq. Com isso, peço para o Rugai começar a análise desse tema para a gente, por favor, Rugai. Bom, a palavra desgoverno, né, sugere que é um governo sem direcionamento nenhum, que está perdido, que é ao léu, que é incompetente, que é maluco, né? Mas, na verdade, esse governo tem um sentido, né? Ele tem um sentido muito claro. E a gente atribuir esse governo, loucura ou até burrice ao governo, é um pouco minimizar o nosso adversário, né? É um dos maiores erros que a gente pode cometer. Então, vamos parar para pensar o seguinte: todo esse negacionismo, minimização ou confusão em torno do combate à pandemia tem serventia para alguém? Tem serventia. As atividades econômicas todas, as atividades econômicas fundamentais prosseguiram no Brasil. Então vamos pensar assim: bancos seguiram trabalhando, ganhando dinheiro, construção civil está crescendo mais do que nunca recentemente, né? O agro está bombando aí de exportação, os preços subindo, ganharam dinheiro inclusive com a inflação dos auxílios. Os supermercados e grandes comércios que conseguem trabalhar pela internet também estão funcionando muito bem. Fora isso, do ponto de vista do governo, do orçamento público, o governo fazou quanto pôde o auxílio, pagou o menor auxílio que pôde, encerrou o auxílio assim que pôde. O negacionismo e a confusão em torno da vacina vai fazer o governo gastar menos com vacina. Está comprando um número ridículo de vacinas. Uma parte da população não vai querer tomar vacina ou vai recusar, o que reduz o gasto.
né? Então tem um sentido muito claro de beneficiar setores econômicos aqui no Brasil. Não é uma loucura total, um devaneio, né? Pensar nisso é pensar que o governo deve atender o interesse coletivo de todos, mas não. Esse governo está aí com objetivos muito claros de quem atender. Eu acho que para pensar é um pouco isso. É um desgoverno para quem? Eu também concordo com essa ideia, não me parece um desgoverno, né? Já que se a gente partir dessa perspectiva, a gente pensa que é tudo desarticulado, que não tem uma racionalidade, que funciona a partir de casualidades que a gente não consegue muito bem identificar. O que não é verdade. E aí me parece que é importante, inclusive, a gente entender onde é que o governo Bolsonaro se liga ao governo do Michel Temer, né? E aí, por consequência, também ao impedimento da Dilma em 2016. Né? A gente vai falar da Câmara no segundo bloco, mas um dos atores importantes aí para isso era o Eduardo Cunha, que também era mesmo na cadeia, ainda também uma figura participativa, né, nos bastidores do governo Michel Temer. A gente começa lá com o Temer, desde a PEC da morte, né, aquela que tirou recursos da educação, da saúde, da assistência social, até as propostas mais recentes, né, de reforma administrativa com Bolsonaro. Me parece que tudo um grande projeto, muito bem articulado. A impressão que dá que quando o Bolsonaro lança algo, quando o governo lança alguma coisa e depois retira, quando volta atrás em algumas decisões, ou quando na superfície do problema, né, parece um tanto desarticulado, a gente fica imaginando que é burrice, que o Bolsonaro é tosco, e até acho que em alguma medida o Bolsonaro é tosco, mas ele cumpre muito uma função, né? Acho que era necessário para setores da sociedade brasileira alguém que tivesse esse nível de tosquice, mas também não só tosquice, né? Sem nenhum pudor para tomar medidas completamente ou que provocariam grandes prejuízos, né, para a população em geral. Então ele cumpre uma função, ainda que de fato ele seja burro, mas as medidas do governo não se reduz a burrice ou qualquer coisa assim. Então a gente tem muito bem articulado, como eu disse, a PEC da morte. A gente assistiu há pouco tempo a proposição de privatização da atenção básica, depois a revisão dos decretos da saúde mental, que provocaria o desmonte, as reformas agora, né, entra em pauta novamente, aí a gente vai aguardar o desfecho dessas eleições, mas entra em pauta a reforma administrativa, a reforma tributária, e, obviamente, o enfrentamento da pandemia também não tem nada de desgoverno desarticulado. Óbvio que a gente discorda das medidas, é óbvio que a gente faz uma contraposição às maneiras que o governo se articulou e as propostas que ele defendeu e defende, mas também é importante até para a gente saber com o que a gente está lidando, a gente entender esta racionalidade, porque a gente está dizendo o seguinte, que então os interesses do Estado, e seja lá quem estiver lá, coincidem com os interesses da população, o que também me parece que não é exatamente verdade, né? E seguindo um pouco, né, essa lógica do individualismo e de ver a liberdade individual ou as possibilidades de afirmação do indivíduo como acima de qualquer coisa. Curiosamente, isso é estimulado pelo Estado, né, que sempre se colocou como oposição Estado e indivíduo. Mas hoje a gente tem um Estado que estimula a soberania total do indivíduo. O indivíduo que fala assim, é o meu corpo, ninguém vai me obrigar a tomar vacina, porque eu sou o imperador, o rei do meu corpo, minhas regras, para brincar um pouco com a expressão que é usada por parte da esquerda, né? E a direita está capitalizando isso nesse sentido, né? Quando a gente vê, ontem teve uma live do Bolsonaro com um grupo de investidores, né, do mercado financeiro, onde ele defendeu o empenho, já engajou o governo na tentativa de compra de vacinas pela iniciativa privada, que doaria uma parte para o setor público, uma espécie de PPP das vacinas, né? O Estado não gasta nada, as vacinas são compradas por empresas privadas,
que desviam totalmente da finalidade, né, do próprio plano do governo, que o governo foi coagido pelo Supremo, pela sociedade a fazer, e que prioriza determinadas categorias. Então eles estão desconfigurando esse plano, enfiando o caminhoneiro. Se uma empresa privada compra, fica mais claro ainda, e o governo assume isso, que o objetivo é não parar a economia, não importa quem vai ser as prioridades das pessoas, né? E é a prioridade da iniciativa privada. Então, olha que situação bizarra. Um governo que supostamente deveria defender o interesse público, defendendo o interesse da iniciativa privada de comprar vacina. E uma empresa privada, no caso, que vende a vacina, respondendo para o governo que não, que ela só negocia com organizações internacionais e com governos nacionais que estabeleçam prioridades. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gaiva, porque assim, me dá a impressão que com tudo isso, todo mundo concorda com ele, porque afinal de contas ele está achando uma saída sem estourar o teto. Então, a gente vai falar já sobre a eleição na Câmara, e parece que ele vai sair totalmente ileso de tudo isso que a gente está falando, porque agora, quem não se informa bem vai achar que é o laboratório que está sendo o bandido da história por não aceitar a compra das vacinas pelo setor privado do Brasil. Então, ele vai cada vez mais saindo pela tangente e, enfim, diz que até março ele tem um partido já para começar a campanha dele. A diferença vai ser agora, depois das eleições da Câmara, depois vocês vão falar mais sobre isso, né? Mas é isso, ele vai sair limpo dessa? Eu acho que limpo ele não sai, mas eu acho que ele sai com a base dele ainda bastante preservada. Por mais que a popularidade caia para uns 26%, gente, 26% é gente pra cacete no país, entendeu? E tem uma boa parte que acha o governo dele regular. Então, todas essas medidas aí que tem impacto econômico, atrasar o auxílio, atrasar a vacinação, bloquear, impedir de todas as formas, gera polêmica, né? E essa polêmica política mantém a base dele, né, a todo momento ativa, seja na internet ou até mesmo nas ruas, em movimentos, né? Tem movimentos agora contra o Dória, em boa parte capitaneados pela parte da base bolsonarista, né? Então ele consegue um objetivo econômico, de economia de gastos e benefícios do setor privado, e consegue um objetivo político, que é manter a base dele em constante movimento. E sempre foi uma das características do nosso fascismo, né? Manter uma mobilização constante na sociedade e na sua base social. Né? Ileso, acho que ele não sai, mas derrubado eu também não acredito que ele saia. Fernando, quer finalizar para a gente ir para o segundo bloco? A gente já tá entrando nele meio aí, devagarzinho. Então, eu queria só relevar duas coisas, né? Primeiro, que acho que o Bolsonaro tem um conjunto de estratégias para tentar manter a sua imagem o mais descolada possível dos equívocos do governo. Uma das estratégias vai ser entregar o Pazuello. O Pazuello vai virar o chamado boi de piranha, assim, um completo subalterno, um completo, não encontrou outra palavra para dizer, um pau mandado, né? Quando ele diz naquela entrevista de que ele tá ali para obedecer, né? O que o chefe mandar, com aquele sorriso meio amarelado, meio de, né? Enfim, ele mostra essa posição, né? De uma subalternidade vergonhosa. E é ele que vai ser entregue, é ele que vai ser o boi de piranha, é ele que vai assumir aí boa parte desses equívocos. A gente não pode esquecer, né, que o Bolsonaro vai fritando, né? Quando ele precisa sacrificar ali alguém, ele vai fritando a pessoa. Ele fez isso com o Mandetta, e ele só não fez isso com o Taishi porque o Taishi saiu primeiro, né? Dentro da sua dinâmica cadavérica, ele conseguiu se retirar, né? O segundo ponto, assim, ainda que eu gostaria de relevar, acho que essa ideia do desgoverno ainda, a gente fica imaginando, assim, que a democracia burguesa assegura determinadas coisas, né? Como, por exemplo, a liberdade, essa liberdade individual, que neste tempo eu chamaria de uma liberdade aí, entre aspas, né, de uma liberdade suicida, essa afirmação narcísica de um certo direito que se sobrepõe a qualquer outra questão, né?
mas a gente fica colocando numa oposição, assim, esses movimentos mais autoritários do Estado e a democracia burguesa. E me parece que não há contradição entre uma coisa e outra. Acho que seria interessante em algum momento a gente discutir um pouco essa perspectiva e por que não tem uma contradição entre as medidas autoritárias e a democracia burguesa, mas acho que uma coisa é importante, né? Acho que isso que o Rugai traz, né? O Estado, o governo brasileiro tem assumido cada vez mais o interesse da burguesia brasileira. E isso afeta diretamente o bem público, os serviços públicos, e aí quando a gente fala, inclusive, a ideia que corre meio que de senso comum de Estado mínimo, a gente precisa também pensar no Estado mínimo para quem? Porque o Estado tem se mobilizado para garantir lucro, para garantir a continuidade, enfim, para grandes empresas e bancos e tudo mais, né? Acho que isso, e a gente continua aí depois. Fala, Ricardo. Um detalhe que não é um detalhe, né, que eu acho que tem se evidenciado bastante nas últimas semanas com a volta de medidas restritivas um pouco mais duras, ainda que lentas e insuficientes, né? Uma parte da sociedade brasileira, que a gente poderia chamar de pequena burguesia, os pequenos comerciantes, os camelôs, o cara que tem uma lojinha, etc., esses caras estão revoltadíssimos com a volta das medidas restritivas. Boa parte dessa turma é bolsonarista, dormiu no barulho do discurso empreendedor, liberal, do Estado mínimo, e essa galera nem cogita fazer um movimento no sentido de linhas de créditos ou auxílio para o governo federal, porque não vê o governo federal como né, causador dessa situação, se sente desconfortável em reivindicar coisas para o Estado, porque isso bate de frente com a ideologia, né, de que ele deve ser livre para empreender e o Estado só atrapalha. Então, o máximo que eles fazem é pedir alguma redução ou outra de impostos, mas eles querem trabalhar de todos os jeitos, né? E aí a gente vê o quanto que essa ideologia, porque essas pessoas são trabalhadores, uma boa parte delas, né? Os donos desses negócios trabalham, etc. Tem poucos funcionários, não ganham aquela grana, mas a identidade de classe deles e a identidade ideológica deles é com o andar de cima, né? Então eles estão espremidos aí no meio dessa situação e estão sendo capitalizados muito mais pela direita do que pela esquerda nesse momento. Acho que é interessante marcar isso daí, porque não é uma coisa que eu acho que é dada de antemão, né? É um setor da sociedade que deveria ser disputado pela esquerda. Com isso a gente encerra o primeiro bloco e já a gente está de volta para falar sobre as eleições na Câmara. Esse orgulho molhado, lambendo o barulho do seio roçado na telha de Vênus, Mercúrio, param de falar.
estamos de volta para falar sobre as eleições na Câmara. Então, nós temos a eleição na Câmara dos Deputados e também no Senado. Vou fazer aqui uma pergunta para a gente tentar começar didaticamente, que acho que é bom para todo mundo. O que a Câmara faz? Por que é importante para a gente a pessoa que está lá no comando? Né? Então, assim, queria que vocês começassem por aí, por favor. Bom, para a gente entender, acho que de forma bem direta, assim, né, a Câmara, por exemplo, teve uma participação importante para a aprovação aliás, a Câmara aprovou o auxílio emergencial. Para a gente também perceber essa importância, a importância do presidente, né, que vai ser eleito, em 2016, o Eduardo Cunha teve uma participação bastante decisiva no processo de impeachment, né? Desde barrar na Câmara as pautas que entrariam para a votação, colocando outras que aumentariam os gastos do governo, além do que o Eduardo Cunha é quem aceitou, né, abriu o processo de impedimento da Dilma, ou seja, o presidente da Câmara coloca em discussão e coloca as pautas para votação que tem uma importância no cotidiano das pessoas fundamental. E aí é importante a gente entender então quem são, pelo menos esses dois, né, concorrentes que aparecem aí com mais destaque na mídia e que um parece representar, né, o próprio governo, é o candidato que parece apoiar e parece ser apoiado aí pelo Bolsonaro, e o outro que parece encabeçar o que se chama aí de uma frente ampla, né, que inclui aí o PT, os partidos de centro-esquerda. Vale entender aí que os dois, né, tanto Baleia Rossi quanto Arthur Lira, então a Câmara tem uma função importante, né? A Câmara foi quem aprovou o auxílio emergencial, né? Acho que esse é um exemplo muito prático, rápido, assim, para a gente entender a importância dela. Uma segunda coisa, se a gente quiser retornar um pouco aí ao passado, é a gente entender que o presidente da Câmara teve uma função fundamental no impedimento da Dilma, né? Foi ele que freou os projetos do governo e também ele que colocou em pauta projetos que aumentavam os custos do Estado. E, claro, também foi Eduardo Cunha, nessa função de presidente da Câmara, que aceitou o pedido de impeachment. Baleia Rossi, que é aquele que parece encabeçar aí uma frente ampla, que junta também os partidos de centro-esquerda, né, e os partidos de direita, ele agora é presidente, né, do MDB, e ele é uma tentativa de dar uma cara jovem para um partido que saiu bastante desgastado do governo Michel Temer, né, com todas as denúncias que haviam de corrupção. Vocês vão lembrar aquele episódio do Michel Temer dizendo para um dos irmãos da JBS que era necessário continuar subornando o Eduardo Cunha. O Arthur Lira, por sua vez, é o candidato que o Bolsonaro já indicou apoio, né? Porque para o Bolsonaro, então, essa frente ampla que congrega aí, como eu disse, os partidos de centro-esquerda e os partidos de direita, seria, enfim, uma junção meio que absurda, né? Para ele. O Arthur Lira, então, esse candidato apoiado aí pelo Bolsonaro, ele tem também uma ficha ampla. Vai desde rachadinhas, né? Ele foi acusado de participar de esquema de rachadinhas em Alagoas, também acusado de participar do Petrolão do PP, ele é do PP, ele é líder do PP na Câmara, e também acusado aí de violência doméstica, né? Acusações, obviamente, que ele nega. É um deputado que votou contra a perda dos direitos políticos do Eduardo Cunha e que contou com o apoio do Eduardo Cunha para assumir a presidência da Comissão de Justiça da Câmara e a Comissão Mista também de Orçamento. A gente, olhando assim a grosso modo, gente, de forma rápida, e depois a gente retoma isso no debate, 6 e meia dúzia.
Ricardo, eu acho que vocês vão entrar nesse assunto aí já, não sei se você ia falar disso agora, mas eu só quero perguntar, o Fernando disse que são partidos da direita e centro-esquerda que estão dentro da Frente Ampla, é isso? E aí, por que o PSOL está dentro dessa Frente Ampla, então? Então, o PSOL, na verdade, não está, né, nessa Frente Ampla na candidatura do Baleia Rossi, né? Teve uma briga interna muito grande no partido, né, com trocas de não vou dizer ofensas, né, mas de divergências explícitas, né. Bom, o PSOL, depois de muito discutir internamente, decidiu por maioria não aderir, né, ao Baleia Rossi e lançar Luísa Erundina como candidata. O que eu achei uma atitude muito coerente, muito importante da parte do PSOL, apesar de não ser filiado, de não fazer parte do partido. Mas eu vou retomar a questão do PSOL, mas antes, para a gente ter um quadro, né, da Câmara, para ter uma ideia de qual é o peso dessa esquerda e do que isso representa. Tem 513 deputados. O PT é a maior bancada da Câmara com 56. A Câmara ficou muito fragmentada, tem 30 partidos na Câmara, nenhum partido sozinho tem maioria, né? Mas se a gente somasse PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB, incluir a rede aí, a gente chega a 136 deputados. Com mais 120, qualquer outro candidato ganharia a eleição, né? Parece que é o que o Baleia Rossi está pretendendo fazer. Agora, a eleição pode ser em primeiro turno ou pode ser em 2 turnos, né? Não há nenhum motivo pelo qual a esquerda não poderia ter juntado todo esse bloco. Eu estou falando de uma esquerda institucional com todos os limites que ela tem, né? E colocado uma candidatura para defender pautas como lockdown, como volta do auxílio, como bloqueio da reforma administrativa, porque essas pautas simplesmente desapareceram na medida que a esquerda entrou na chapa do Baleia Rossi, né? E aí talvez no segundo turno negociar, mas a aderência, né, a adesão no primeiro turno, gente, para mim me parece de uma covardia, de uma burrice tática e estratégica sem tamanho. Acho que não tem outra palavra para mim. Mas quando a burrice é demais, eu sempre desconfio que tem alguém muito esperto levando algo que não pode ser revelado. E aí quando a gente vê assim, em troca desse apoio, o que é que Baleia Rossi se comprometeu? Baleia Rossi não se compromete com nada, cara. O cara é a baleia ensaboada. Quem assistiu o Roda Viva da segunda-feira só reafirmou mais ainda essa certeza. Obviamente ele nem toca no assunto de reforma da Previdência Trabalhista que ele trabalhou a favor. Não tem a menor chance disso nem entrar em pauta, quanto mais ser revisto. Ele é a favor da reforma administrativa. Ele é a favor da PEC do teto dos gastos. O auxílio emergencial, ele não se posiciona claramente, e pelo que ele fala da PEC do teto, se ameaçar o teto, tchau auxílio, né? O impeachment, nem o impeachment ele se compromete a abrir processos, ele diz que ele vai analisar. Então você olha os compromissos do Baleia Rossi, não tem nada que ele garanta ali para a esquerda apoiar, exceto um ponto. Depois você vê a carta dos partidos de esquerda, os pontos que eles solicitam para o Baleia Rossi, é tudo coisa abstrata, a defesa da democracia, a defesa da Constituição, defesa da soberania, praticamente dizer assim, defenda o que você legalmente já é obrigado a defender. Então não tem nada que acene ali. Sabe qual a única coisa que o Baleia Rossi acena? Na hora de distribuir os cargos da mesa diretora da Câmara, respeitar a proporcionalidade. Ou seja, alguns, né, deputados de esquerda vão poder assumir alguns cargos na mesa diretora e talvez com esses cargos, né, vão ter assessores, lógico, né, vão ter cargos, tudo isso aí é importante, né, burocraticamente. Mas na prática ajuda o que isso daí? Para fechar aqui, antes de passar a palavra, tá em jogo aí, porque quando a gente discute esses cargos, esses números, essas coisas, a gente supõe que o funcionamento todo da Câmara é um jogo que se resolve dentro da Câmara. A gente ignora as pressões da mídia, a gente ignora as pressões da sociedade, dos movimentos sociais. É quase como se esse setor da esquerda falasse o seguinte: olha, como nós somos incapazes de gerar qualquer mobilização popular e não estamos a fim de fazer isso seriamente, vamos fazer o que dá, mesmo que seja essa migalhinha, né, essa migalhinha desse tamanho aí. Felizmente o pessoal não entrou nessa, embora com controvérsias que a gente já retoma. Assim, só para que me parece que a ideia que a Frente Ampla tem o objetivo de colocar o impedimento, o impeachment para frente.
Se bem que a gente viu lá no Roda Viva que ele disse que o único compromisso que ele está assumindo é de analisar os pedidos de impeachment. Mas eu acredito que a grande esperança de quem da esquerda, desse centro-esquerda, é que ele coloque isso para discussão. Não sei. Fernando. Eu acho que dá um passo atrás, assim, né? Vale lembrar que tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira votaram a favor do impeachment da Dilma. E o que é curioso é que o Arthur Lira, nesse debate público, né, nesse debate pela via imprensa que eles têm feito, né, o Baleia Rossi e o Arthur Lira, é do Arthur Lira que vem a ideia, assim, do tipo, qual é a diferença entre o Baleia Rossi e eu, né? Acho que isso é interessante da gente ver, porque parece que de novo a gente está depositando uma certa esperança, ou por conta inclusive dessa dificuldade de qualquer tipo de mobilização social, em acordos que já não deram certo, e não deram certo muitas vezes, inclusive acordos que levaram para o próprio impedimento da Dilma, assim, né? Acho que era o Rué que estava comentando que em breve vem aí o livro do Eduardo Cunha contando esses bastidores, inclusive a participação aí do Baleia Rossi nesse processo, e também do Maia. Então, assim, eu fico sempre pensando, e acho que aí é o que deve estar na cabeça do ouvinte agora, assim, porra, mas e aí então, né? Como é que a gente vai fazer? E acho que essa resposta, né? Então esses acordos meio tortos aí que os partidos acabam fazendo parece ser a única solução possível. Mas ela é a única solução possível porque a gente não tem outras mobilizações, inclusive outras mobilizações no campo da sociedade, né? Na sociedade. E aí fica parecendo, né? Acho que é uma outra questão também que o ouvinte deve ter na ideia, é que parece que a gente está sempre reclamando, que a gente está sempre mostrando uma certa indignação, assim, e talvez de alguma forma, com isso reforçando a perspectiva de que não tem saída. Tem que ser desse jeito. Então, é como se a gente estivesse pintando, né? Como se, já que a esquerda não tem gente suficiente para encabeçar uma chapa própria, e também não tem força para aprovar projetos, então que parariam, por exemplo, a reforma administrativa, vale a pena qualquer acordo que a gente faça. Gente, isso só reforça, né, essa posição dos partidos só reforçam a ideia de que não tem jeito mesmo, de que esse é o único jogo a ser jogado, sabe? E aí, como eu disse, o ouvinte está pensando, porra, mas então, o que a gente vai fazer? Então, acho que tem uma aposta quando a gente faz essa crítica, né? Acho que tem pelo menos uma perspectiva, assim, mas que não é uma resposta pronta, não é uma resposta já dada, mas que exige um conjunto de esforços, inclusive esforços que implicam participação política em outros meios, que não exatamente somente a eleição, né? O curioso é que quem ensinou sobre a participação política por outros meios recentemente foi a direita. O Eduardo Cunha era aliado do governo Dilma. O Temer era o vice da Dilma, né? E como é que eles se voltaram a favor do impeachment? A partir da pressão das ruas, a partir da pressão da mídia, não por uma eleição interna da Câmara, né? Então, quando você se alia, a gente saiu de uma eleição municipal, onde boa parte desses partidos de esquerda ficam falando a eleição inteira que é importante ter uma expressão de esquerda no parlamento. Aí a pessoa vai lá, vota nesse partido de esquerda, né? Tudo bem que é a Câmara. Pra quê? Pra depois ver esses caras se aliarem contra quem eles dizem que iriam combater, entendeu? Qual a identidade, qual a visibilidade de uma esquerda que sequer se coloca como candidatura? Ah, mas vai perder? Dane-se se vai perder. Tem hora que você tem que jogar para perder, tem hora que você tem que marcar sua posição, não para dentro do Congresso, mas perante a população, né? Você tem que dizer a favor do que você é, contra o que você é, para que chegue numa eleição futura, talvez, você seja reconhecido por um programa, né? Aí as mesmas forças políticas que, por exemplo, todo mundo ficou em torno do Boulos, se comemorou que aquilo ali podia ser um ensejo de uma grande aliança para 2022, agora na Câmara é incapaz de apresentar uma candidatura própria, é incapaz de apresentar um programa próprio,
né, incapaz de pautar contra a reforma administrativa, contra o auxílio, né? O Eduardo Cunha, bem sacanamente, está preparando um livro sobre os bastidores do impeachment da Dilma lá da cadeia, e soltou um capítulo essa semana, né, falando sobre o Temer e o Baleia Rossi. O Temer teve encontros com o Bolsonaro recentemente para afiançar ao Bolsonaro de que o Baleia Rossi não é um antibolsonarista, tipo, fica tranquilão aí, olha a trajetória dele, né? Então a gente vê muito mais a esquerda sendo usada do que a esquerda sendo malandra e conseguindo alguma coisa, né? Quanto à frente ampla, a gente pode caracterizar a frente ampla para a eleição de 2022, a frente ampla para o impeachment que convocou esses atos aí na rua, mas o Baleia Rossi deixa bem claro que a frente ampla lá dentro é só para a eleição da Câmara, né? E que ele não se compromete em nada com abrir o impeachment. Provavelmente, né, o que ele mais acena é que ele abra uma CPI para investigar o Pazuello. E aí ele deixa andar essa CPI, vê o que acontece, chantageia o governo daqui, chantageia dali. Ele vai acumular capital político. É isso, nada mais do que isso. Cara, e eu acho que, assim, se os partidos de centrão acenaram aí essa semana, começaram a pensar sobre a possibilidade de impedimento, isso só faz a gente imaginar que os bastidores dessa política, o toma lá da cá, as pedidas de mais verba, de verba parlamentar e etc., vai ser muito intensa nesse ano, né? Assim, são esses acenos que acaba, né? Enfim, que a gente acaba percebendo. Vamos finalizar o nosso bloco e vocês querem complementar mais alguma coisa, amigos? Então, com isso a gente encerra o segundo bloco e já a gente volta para o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu. Buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Estamos de volta e o Rugai vai falar o esculacho dele primeiro. Bom, o meu esculacho eu até mudei de última hora. O meu esculacho vai para as pessoas que supõem que, por exemplo, as Forças Armadas podem moderar o Bolsonaro, como se elas fossem um órgão alheio ao Bolsonaro e irracional. Na verdade, o Bolsonaro é o grande representante das Forças Armadas, né? E agora a gente está vendo como ele e as Forças Armadas estão sintonizados no meio do desastre da Covid. O meu esculacho vai para o gasto do governo de 15,6 milhões em leite condensado. Só para a gente entender o peso disso, é mais do que o INPE recebeu para o monitoramento das áreas de preservação, como, por exemplo, lá o Pantanal, a Amazônia. Mas eu fiquei preocupado assim, com uma coisa, né? O Paulo Guedes disse que esse dinheiro era gasto para suprir o contingente do Exército. E aí eu fiquei preocupado, né? Já que na possibilidade aí de uma guerra, de quem sabe uma invasão aí a Venezuela, ou quiçá uma invasão a Cuba, os nossos soldados terem que parar, né, de 4 em 4 horas para comer um biscoitinho, uma fruta. Meu Deus. O meu esculacho vai para a enfermeira do Espírito Santo, que vai ser investigada após dizer que tomou vacina só para viajar. Vou ler aqui o que está entre aspas. Tomei por conta que quero viajar e não para me sentir mais segura. Uma vacina que dá 50% de segurança para mim não é uma vacina. Tomei foi água. Gente, ela é uma enfermeira. Ok. Bom, com isso a gente encerra o programa de hoje. Todo mundo se cuide. Se tiver todo mundo vivo, a semana que vem estamos de volta. Nome do nome do nome.
Vítima íntima, o último prato é o homem. Nome do nome do nome da coisa morta de fome. Vítima íntima, o último prato é o homem. Quando acabará a dor que a morte não come, quando acabará nome do nome do nome da coisa morta de fome. Vítima íntima, o último prato é o homem.